Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na casa do nosso Pai, né? Para adorá-lo, bendizer o seu santo nome. O pastor Daniel não está presente hoje, né? Por motivo maior. Mas o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Amém. Vamos falar com Deus. Se coloque de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo, Fiel, Poderoso, Pai, aqui estamos uma vez mais na Tua presença para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Pai amado, vem receber a nossa adoração, ó Pai, no trono da Tua glória. Deus Santo, Deus Fiel, estende as Tuas mãos santas, onipotente. Venha abençoar a cada filho Teu nesta noite, meu Pai. Venha receber, ó Pai, a nossa adoração, meu Deus. Pai amado, Pai Santo, responde, Senhor Deus amado, com o poder do Teu Santo Espírito. Deus amado, Deus Santo, abençoa cada vida que está aqui nesta noite. E aqueles que não chegaram ainda, Pai, venha repreender, Senhor Deus amado, todo atrapalho, todo empecilho, meu Deus. Ó Deus Santo, Pai amado, abençoa, Senhor Deus glorioso, a Tua igreja sobre a face da terra, meu Pai. Venha dar graça, Senhor Deus bendito. Venha dar força, meu Pai amado, para que possamos continuar. Reveste-nos com Teu Santo Espírito, ó Deus. Pai amado, vem trazer um renovo no meio do Teu povo, ó Pai. Precisamos, Senhor, ser cheios de Ti. Ó Pai amado, Pai fiel, eu Te peço, Senhor Deus amado, pelos enfermos, ó Pai. Senhor, vem trazer saúde, meu Pai, no meio do Teu povo. Aqueles que estão hospitalizados, meu Deus. Senhor, vai ter, Senhor, com cada um, Senhor, em seu leito de enfermidade. Aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos da UTI, talvez desenganado pela medicina. Pai Santo, vai com Teu Espírito Santo, aleluia, porque Tu és o médico dos médicos. Tu podes chegar, ó Pai, aonde a medicina não chega. Ó Deus amado, Deus Santo, Deus fiel. Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão encarcerados, meu Pai. Ó Senhor, vem trazer, Senhor, libertação de almas, ó Pai, naquele lugar, meu Deus. Ó Deus Santo, Deus fiel. Também eu Te peço, Senhor, pela nossa nação brasileira, ó Pai. Estende Tuas mãos santas, poderosas, meu Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que tudo está sob o Teu controle, Senhor. Nada foge, Senhor, do controle das Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus amado, Senhor, abençoa, Senhor, Deus amado, o culto desta noite, ó Pai. E toma direção com Teu Santo Espírito, meu Pai. Que tudo, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. E assim, nós Te agradecemos em nome de Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Deus, né? Vamos adorar a Deus com os hinos da harpa, né? E vamos continuar ligadinhos no trono da graça, que é de lá que vem a força para que nós possamos continuar, né? Que nós precisamos muito da força do Espírito Santo. Glória a Deus. 370. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé e adorar a Ele. Vamos ser mais gratos a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adore a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exalte ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fale com Ele. Abra o teu coração. Aleluia. Diga. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração.
igreja, que me encheu de ventura sem fim. Diga, mais grato a ti, diga, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, diga, mais humilhado e cheio de amor, diga pra ele, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, diga pra ele, de graça deste ao meu coração, diga a igreja, diga, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e o que? É liberdade de estar aos seus pés, diga, mais grato a ti, adore a ele, igreja, diga, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, diga pra ele, faz-me mais grato a ti, o que? A ti, aleluia. Você já pensou porque você chegou aqui, igreja? Aleluia. Quem está te sustentando em meio a todas as coisas, aleluia. Quem abre o caminho, quem desce com glória, quem cuida de todas as coisas é Ele, aleluia. Então seja grato a Ele, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, aleluia. Adore a Ele com alegria, glória a Deus, aleluia. Diga para Ele, diga para Ele, ó, meu Senhor, Tu fizestes por mim, diga, o que ninguém poderias fazer, na cruz pregado vertestes assim, sangue no qual que sempre posso vencer, diga, mais grato a ti, diga pra Ele, aleluia, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, diga, mais humilhado e cheio de amor, fale pra Ele, aleluia, diga, a ti, e as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor com hino. Vamos cantar os 305 da harpa cristã? Nós vamos declarar nessa noite que nós somos soldados do Senhor e por isso que estamos aqui, para declarar ao nosso inimigo e a declarar ao mundo que nós somos mais do que vencedores. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aumenta mais um pouquinho. Aleluia, diga. Com alegria, igreja, fale. Soldados somos de Jesus, diga. E campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. O que, igreja? Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu
poder, diga. A batalha ganha está. O quê? A vitória Deus nos dá. Diga pra ele. Breve vamos terminar o quê? A batalha aqui. E pra sempre descansar aonde? Com Jesus ali. Cadê os fiéis? Todos os que são fiéis ao bom capitão. Diga, onde receber laurés como um galardão. Se arma e escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós o quê? De jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Diga pra ele, olha os campeões aos céus, a vitória vem de Deus. Diga e declare, breve vamos terminar o quê? Oh, glória, aleluia, diga. E pra sempre, aonde, igreja? Com Jesus ali, diga pra ele. Todos os que são fiéis a quem? Ao bom capitão, diga. Onde receber laurés como um galardão. E alcançado se encontrar, diga só, sem forças para pelejar. Olha só, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar. Oh, glória, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Declare e fale. Oh, aleluia, diga. A batalha aqui, oh glória, oh Senhor, aleluia, com Jesus ali, diga pra ele, todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber laurés como um galardão. E as palmas exaltam a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da pastora Rose. Breve vamos terminar essa batalha. Está muito em breve. E nós vamos descansar para sempre. E com quem? Com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Cláudia, vem fazer a leitura da palavra e a oração. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor se faz presente neste lugar. E Ele está aqui para receber a nossa adoração. Então vamos dar o melhor para Ele, né? Saúdos, irmão, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Porque deitamos, acordamos, porque Ele nos sustentou. E tudo isso, a honra é toda dEle e a glória dEle. Por amar cada um de nós. Amém? Vamos ler aqui no Salmo 41. Amém? Oração por cura. Salmo de Davi para o cantor mor. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor nos livrará e conservará em vida.
será abençoado na terra, e tu não entrarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a da sua cama da doença. Dizia eu: Senhor, tenha piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falaram mal de mim, dizendo: quando morrerás, e ele perecerá o seu nome. E se algum delas vem me fala, as coisas vão no seu coração, amontoar a maldade, saindo para fora, e diz a que fala. Todos que me aborrecem e murmuram contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe apegado. Agora que está deitado, não se levantará mais. Até o próprio amigo íntimo em que eu tanto confiava e comia do meu pão, levantou contra mim e o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tenha piedade de mim e levanta-me para que eu dê pago. Por isso conheço eu tu, ó meu favoreceres, que os meus inimigos não triunfam de mim. Contra mim tu me sustentas na minha sinceridade, me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em séculos. Amém e amém. Graças a Deus por essa palavra. Davi clamando ao Senhor por seus inimigos, para Deus dar força para ele vencer. E Deus deu força para ele vencer. Não tem ninguém que derrota um filho de Deus, porque Deus entra para ganhar. Deus entra para sustentar cada um de nós, seja o que for. Deus levanta, porque Ele está na frente de todos os negócios, porque Ele é todo poderoso. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, Senhor, eu te agradeço por estar na tua casa de oração, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela manhã maravilhosa, tarde linda, Senhor. E por estar aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Que os cantos, Senhor, possam até a ti, Senhor, para te louvar, Senhor. Que tu recebas, Senhor, cada louvor dessa noite, Pai. Senhor, estamos aqui, apesar das nossas fraquezas, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Cuide de cada um que estão aqui, aqueles também que não puderam estar aqui, Senhor. Vai visitar nessa noite nos lares, Pai. Aqueles que estão assistindo pelo Face, pelo Zap, Pai. Vai cuidando, vai restaurando a força, Pai. Reveste nós, Senhor, pela coraça da justiça da sua justiça, Pai. Porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Porque tu está no comando, Senhor. Senhor, eu entrego, Senhor, esse culto para ti, Senhor, para honrar a ti, para agradecer por tudo, Senhor. Por estar aqui ao lado dos irmãos, Senhor, por cada um deles, Pai. Senhor, cuida, zela, Senhor, porque o teu amor é muito grande nas nossas vidas, Pai. Vai cuidando, vai visitando cada vida nesse momento, Pai. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, né? Deus abençoe a vida da irmã Cláudia, né? Graças a Deus. Círculo de oração louva. Glória a Deus. Vamos ouvir o círculo de oração, adorando a Deus. Graças a Deus. E vamos continuar nesse espírito, né? Glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Círculo de Oração Ministério Manancial, saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.
adorarei. Quem vai me calar? Te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Louvado seja Deus. Te adorarei, te adorarei. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Mas adorar a Deus só com louvor? Não. Adorar a Deus de todas as formas. Inclusive com o nosso viver. Com a nossa vida espiritual. Também adoramos a Deus com a nossa vida. É assim que funciona, né? Louvado seja Deus. Diácono Wellington tem a oportunidade de trazer uma palavra, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Salve, irmão, capaz do Senhor, amém? Como é bom, né, estar na casa do Senhor mais uma vez, mais um dia, por ter passado o dia e o Senhor nos deu a vitória, né? É o Senhor que nos sustenta todos os dias, ao levantar, ao deitar, né? É tudo Ele. Glória a Deus. Eu vou ler também aqui nos Salmos 46. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim: a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que o monte se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecerão, os reinos se moveram, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Aqui o salmista fala da perfeita fé, quem crê em Jesus, né? Porque muitas vezes passamos por tantas coisas, por tantas lutas, mas quando a gente clama ao Senhor, confia no Senhor, então você está depositando a sua fé em Deus, porque você acredita que Deus pode fazer. Tudo que você pede em nome do Senhor Jesus, Ele faz na nossa vida. Não importa que você esteja passando, luta, dificuldade, mas aqui o salmista fala que quando a gente tem a nossa fé em Deus,
que nós acreditamos que Deus pode mudar aquela situação, Ele vai mudar. E aqui Ele nos ensina a ter mais fé no Senhor, né? Porque Deus se alegra quando a gente somos dependentes mesmo dEle. Quando nós colocamos nossa fé nele, aí sim, Deus vai agir na nossa vida. Hoje aconteceu uma coisa maravilhosa lá no meu trabalho, né? A gente foi fazer um trabalho na casa de um patrão meu, e o carro estava sem gasolina, irmãos. É incrível como Deus opera, né? Tava no zero mesmo, nem a seta subiu para cima, mais nada. E ali todo mundo começou a zombar da gente, né? Que a gente ia fazer o trabalho na casa do meu patrão. Então todo mundo ficou ali zombando, falando: ó, você vai chegar até na esquina ali, acabou tudo, e aí você vai precisar de ajuda. E ali, sabe, quando as pessoas começam a falar algo e você fala assim: não vou aceitar isso que eles estão falando, não. Eu falei assim: em nome do Senhor Jesus, Deus vai nos levar até aonde tem que ir. A gente vai pegar o cartão da firma, né, que eles dá pra gente colocar gasolina no carro. E eu tenho certeza que Deus vai nos levar lá, e o Senhor vai nos levar também no posto de gasolina, e a gente vai voltar para o nosso trabalho tranquilo. Eu não importo o que vocês estão falando. E eu profetizei aquela palavra aí, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos levou até a outra firma. A gente foi no posto com o ponteiro até o último. Não tinha nada mais de gasolina. Então, para você ver como que Deus é maravilhoso. Quando você deposita a sua fé em Senhor Jesus, que você acredita que Deus pode fazer algo, então Deus vai fazer. Então você tem que profetizar na sua casa. Se está difícil, profetiza. Fala: não está certo isso aqui, mas Deus vai entrar com providência na minha vida. Porque Deus é poderoso para fazer o impossível. Aqueles que crêem. Amém? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Olha aí, um testemunho de fé, né? Aquietai-vos e sabei que sou Deus. É simples assim. É uma questão de fé. É uma questão de acreditar no invisível, daquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos que vai acontecer. É assim que a fé funciona. Porque se eu acredito naquilo que eu estou vendo, nada mais é que uma fé natural humana. Porque a fé natural humana, todo ser humano tem. Agora a fé sobrenatural, essa é só Deus que dá. Louvado seja. Que Deus abençoe sua vida, irmão Wellington, grandemente. Deus abençoe, né? Nós precisamos aprender a exercitar nossa fé, pastora. E às vezes nós caímos na comodidade, sabe? Se Deus quiser fazer, Ele faz. Não, sim, tem muitas coisas, sim, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas tem muitas vezes que nós temos que usar a nossa fé. Amém? Pastora Rose, oportunidade, vem trazer aí uma palavra, um louvor, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Depois da pastora Rose, eu quero dar a oportunidade para a irmã Ana. A irmã Ana ultimamente só tem lido a palavra, orado, amém, né? Fazer a obra de Deus também, mas eu creio que tem algo de Deus ali também. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor, mas antes, eu queria falar algo para os irmãos, que o Senhor, quando o irmão Wellington leu esse texto, ele fala sobre a fé perfeita. E logo em seguida, se vocês virem como Deus nos ensina a cada dia. Veja só, nos Salmos, nesse Salmo 46, ele nos ensina a ter a fé perfeita para alcançar algo. Para alcançar o quê? As benevolências, as misericórdias de Deus. Mas nós só alcançamos as benevolências e as misericórdias de Deus quando nós estamos imbuídos
naquilo que o Senhor está falando conosco. E lá logo no Salmo 47 em seguida, ele vem falar sobre o triunfo do reino de Deus. Ou seja, sobre o triunfo daqueles que deixaram suas expectativas, suas ansiedades, aonde, igreja? Na mão do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí no 47, ele diz assim, lá no finalzinho do 47. Os príncipes dos povos que se congregam para serem o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado, aleluia. Veja só o quanto nós temos que pelejar para chegar na presença de Deus. Ó, meu irmão, Deus nos dá todo o caminho, Deus nos ensina a cada dia, para que nós possamos chegar mais perto dele. Sabe por quê, igreja? O nosso Deus é tremendo, aleluia. Nosso Deus, ele não dorme, não dormita. E ele também nos ensina a não dormir. E não, sabe, ele assim, não ficar obscuros, não. Ele fala assim, vigiai e orai. Para que nós não sejamos pegos, assim de qualquer maneira. Que nessa noite, o Senhor já está falando conosco, aquietai e sabei que eu sou Deus. E Ele vai submeter o povo dele, a testar o povo dele na verdadeira fé. Você crê nisso, igreja? Nós estamos chegando num tempo onde Deus vai colocar aqueles de um lado e aqueles do outro lado. Então coloque a tua fé em ação, porque é chegado o tempo, amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor, porque nosso Deus é tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é tremendo, igreja, aleluia. Adore a Ele, fale com Ele. Aleluia, glória a Deus. Diga. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, o quê? Me atende. É fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Você crê nisso? Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, leão, diga pra ele, de Judá, diga. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, nem pra ter fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Por que, igreja? Só por me amar. Aleluia. Se tu precisas, chame por Ele. Ele te ouve, te atende. É fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, diga pra ele, melhor amigo, não está só, vai com você, seu nome é Jesus, dono da vida, sabe? Leão de Judá, diga pra ele, esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, nem pra ter informar, diga, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Diga, não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, o que a igreja me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, diga pra ele, forte não falha, pra salvar o homem, nem pra ter fornalha. É poderoso, mandou um anjo que pra me guardar. Diga, não tem tempestade
igreja. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, que me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, o que? Só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Diga pra ele: Jesus, diga, Jesus, Jesus, é Jesus, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Ele desceu lá da glória. Ele deixou um reino. Ele deixou o trono de glória. Por quê? Por nos amar. Glória a Deus, né? Que amor tremendo, né? Louvado. Irmã Ana, oportunidade. Venha dar um testemunho, falar da palavra, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. A irmã Ana ultimamente só tem lido a palavra, mas hoje ela vai falar. Amém. Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Em primeiro eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu tô rouca, tô tossindo, então se eu começar a tossir aqui, não se preocupe, tá? Mas tô tossindo, tô rouca, mas tô aqui na casa do Pai. Glória a Deus, que é o mais importante, né? Aleluia, porque esse Deus, Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Por isso estamos aqui firme com Ele, porque eu sei que um dia Ele vai descer até as nuvens, vai levar os irmãos e as irmãs, e nós vamos lá servir esse Deus maravilhoso. Eu também vou ler em Salmos, glória a Deus. Vou ler o Salmo 21. Davi louva a Deus pela vitória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, né? Porque nós temos vitória. Porque como nós falamos com Deus, nós oramos de todo o nosso coração e Deus nos dá a vitória, né? Nós temos orado, né? E toda noite nós temos orado, pedido a Deus pela igreja, pelo povo, por tudo, meu Deus. E Deus é maravilhoso. Ele ouve. Glória a Deus. Eu também quero dizer para todos os irmãos saber que vocês já lembram aquela senhora lá de Sergipe que pediu oração? Que a criança não passava a febre dele, o médico não descobriu o que ele tinha? Quando foi ontem, eu falei para a filha assim: filha, telefona para aquela senhora lá, vê como está o menino, porque a gente tem orado por ele, nós temos orado por ele, todo dia eu oro por ele, então pergunta como ele está. Aí a filha pegou, falou com ela, ela falou assim: ele sarou e até hoje o médico não descobriu o que ele tinha. Você viu com uma oração, Deus resolve tudo se a gente orar com fé? Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe ela, abençoe a família dela, que essa criança não fica mais doente, né? Que fica forte em nome de Jesus. Amém? O rei se alegra em sua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do teu coração e não desatendesse a súplica dos seus lábios. Pois o provê da bênção de bondade, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura dos dias para sempre e eternamente. Graça é a sua glória, pela sua salvação,
de honra e de majestade de honra, majestade o revestisse, pois abençoaste para sempre tu e o enche de gozo com a sua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua mão direita alcançará aquele que te aborrecem. Tu o farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará a sua indignação, e o fogo o consumirá. Seu fruto destruirá da terra e a sua descendência, dentre os filhos do homem, porque intentaram o mal contra ti e maquilaram um ardil, mas não prevaleceram. Portanto, tu lhe fará voltar a costa, e com a sua flecha posta nas cordas lhe apontará ao rosto. Exalta-te, ó Senhor, da tua força, então cantaremos louvores ao teu poder. Aleluia, né? Como é bonito esse salmo, né? Ele é um salmo maravilhoso. É um salmo de Davi, né, filha? Aleluia, glória a Deus, né? É maravilhoso, e Deus faz tantas coisas boas, né? Nós temos que ter fé, não no homem, mas na palavra de Deus, no nosso Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso. Tudo que nós pedimos para Ele, Ele ouve, se a gente pedir de todo o coração, né? Então, por isso que eu digo para vocês, vão ficar firmes nesse Deus, nunca faça desse Deus. Ora para a tua família, ora para o teu esposo, olha para cada irmão aqui da casa, né? Porque o nosso Deus de lá de cima, Ele se agrada porque Ele é amor, e Ele quer que nós todos sejamos assim, amando um ao outro, de todo o nosso coração. Por isso eu digo para você, de todo o meu coração, Deus dá força, Deus, desculpe, Deus dá força, Deus, por isso que nós temos que cantar mesmo, até rouca, que a internet ou quem estiver ouvindo, nos perdoa, porque aqui nós estamos todos roucos, todos tossindo, mas Deus é maior, estamos tossindo, mas estamos aqui para louvar esse nome desse Deus que nós ama, esse Deus que nós escolheu, né? Ele que escolheu nós, não foi nós que escolheu Ele, Ele nos escolheu, né? Então, por isso e muito mais, nós temos que agradecer a Ele, porque Ele é, a honra e a glória é dEle, não é nossa, não é dEle. E eu agradeço a minha oportunidade, e que Deus abençoe os hospitais, abençoe essa vizinhança, abençoa todos os asilos, né? Porque tem tanto velhinho que os filhos nem querem mais, né? Pega eles, coloca no asilo lá, e lá fica, nem vai visitar os coitadinhos, né? Por isso que eu falo, viu? Nós temos que ter amor um para o outro. Não adianta pôr lá, dar dinheiro, porque dinheiro não cobre nada. O que cobre é o amor do filho pelos pais. E eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Graças a Deus, né? Deus abençoe a vida da irmã Ana por essas palavras, né? Louvado seja Deus. Irmã Nilza, na oportunidade também para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Graças a Deus, né? Daqui a pouquinho, né? A mensagem de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Uma irmã
irmã Ana disse, todo mundo está tossindo aqui. Irmão, vou estar lendo aqui em Mateus 8, 23. Estamos falando de fé hoje, né? Da fé sobrenatural. Amém. Amém. Aqui o tema fala: Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando, repreendeu o vento, e o mar seguiu, e uma grande abundância. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Grandioso é o Senhor, poderoso. Jesus aqui, ele nos dá uma grande lição, né? Ele fala, porque você sabe, eu pensando, mesmo que nós temos Jesus, né? Nós vamos passar luta. Mesmo que Jesus esteja no barco, não é isso? Mesmo que ele esteja conosco, não vai ser evitar de nós não enfrentar as tempestades, os problemas. Porque a maioria das pessoas, ela imagina assim: eu encontrei Jesus, então agora acabou os meus problemas. A minha vida agora é outra. Eu só vou ter felicidade, né? Eu só vou ter coisas boas. Mas não, é aí que a coisa pega quando a gente aceita Jesus, não é isso? E é aí que acontece. Então ele dá um exemplo aqui, que mesmo que ele estava aqui com os seus discípulos, veio a grande tempestade, poderia não ter vindo, não era? Porque Jesus estava aqui com eles, não era isso? Mas ele permitiu para ver a fé de cada um, para ver a nossa fé. E às vezes acontece algo conosco, aí Jesus deixa até acontecer, Deus deixa acontecer para ver se nós vamos realmente usar a nossa fé, se nós vamos realmente confiar em Deus, ou se nós vamos desistir. Não é isso? Então, às vezes acontece, mesmo Jesus estando conosco, vai acontecer algo. Vai levantar a tempestade, vai ter problema, vai ter dificuldade, né? Vai faltar dinheiro, vai faltar emprego, vai faltar comida, vai faltar muitas coisas, né? Então, mesmo com tudo isso, Ele está conosco. Ele está conosco. Mas nós temos que aprender, quando Ele fala assim, homens de pequena fé. Quer dizer, mesmo, eles não usaram a fé deles ali, já começaram a achar que ia morrer, por causa de um probleminha, né, que tinha se levantado, ele já achou que eles iam perecer, eles iam morrer. E é muitas pessoas assim, não é? Quando se levanta algo, às vezes na nossa vida a gente já começa a imaginar o pior, não é isso? Mesmo que nós tenhamos Jesus, nós já começamos a imaginar o pior. Em vez de nós entender que nós temos o quê? Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus grande, nós temos que usar nossa fé e confiar nesse Deus e saber que a tempestade vai acalmar, né? Ele vai acalmar a tempestade. Ela não vai durar. É só um tempo, é rápido. Ela vai passar. Então ele deixa esse exemplo aqui para nós, para que nós possamos ter fé, nós ter confiança. Mesmo que venha sobre nós essa tribulação ou venha qualquer coisa sobre nós, mas nós temos um Deus que muda tudo, um Deus que transforma tudo. Nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos Ele, esse Deus do impossível, tá? Fica com essa palavra, irmão. E que Deus abençoe e eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus, né? Palavra abençoada, né? Deus abençoe a vida da irmã Neuza. Né? 8h20, né? Agora, maná do céu, né, pastora? Maná do céu. Né? Assim. Irmão Hérito, Diácono Hérito, recorda as ofertas, né? E vamos... Irmã Vanessa, enquanto isso, vem adorar a Deus aqui e logo em seguida já traz a mensagem. Né? Louvado seja Deus. Assim que a irmã Vanessa, ou melhor, diaconisa, né? Vamos dar honra a quem tem honra, né? Diaconisa, terminar o louvor, irmã Cida, vem fazer oração para a palavra, ok? Aleluia. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, né? Que hoje já foi falado tantos salmos lindos, que por mais que a gente fale do Senhor, nada é suficiente para dizer quão bom Ele é, né? O quão bom Ele é com a gente. Então vamos adorar ao Senhor Jesus, então, para receber os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Aleluia. Quão grande é esse Deus poderoso. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, que se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
é o meu Deus. Ele é grande, Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, glória! Aleluia! Esse Deus é grande e poderoso. Amém. Irmã Cida, por gentileza, vem fazer oração para a palavra. Graças a Deus. Que Deus possa te usar grandemente, em nome de Jesus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Querido Deus, amado Pai, aqui está a tua filha, Senhor Jesus. Vem usar ela, Deus amado, com a tua autoridade, com o teu poder, Senhor. Unge, Senhor, os lábios da tua serva, Pai, para trazer a tua palavra, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer que nós ouvimos, Senhor Jesus. Usa ela com o teu poder, com a tua graça, Senhor Jesus. Abençoa a tua serva, Pai, nesta noite, meu Deus, para trazer a tua palavra, a mensagem da noite, meu Deus, para nos abençoar, Senhor, com o teu poder, Senhor, nós te peço, meu Pai. Abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Ai, aleluia. Abra vossas Bíblias. Eu não vou fugir, porque hoje foi falado muito de Salmos. E o Senhor colocou ao meu coração Salmos 34. E o verso 19. Uma palavra, como diz a pastora, direta, simples, mas que todos nós necessitamos dela. Salmo 34, 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Podem se assentar. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. São tantas aflições que nós passamos nos nossos dias. Cada um aqui tem a sua, mas todos temos. A irmã Deus acabou de falar, não é por causa que aceitamos ao Senhor Jesus que as aflições elas acabam. Não, é aí que ela vem. Ela vem porque o cristão tem que estar assim, sempre passando por aflição, porque quanto mais aflição ele passa, mais ele ora, mais ele se aproxima de Deus, e é assim. Só que essa é uma promessa que o Senhor deixou para nós, que Ele nos livra, que Ele livra os seus filhos de todas as aflições. Aflição, angústia, tribulação. Essa palavra ela é muito usada na Bíblia. E ela descreve sofrimento, dor, provação, seja ela física, emocional. Mas a Bíblia ela fala das aflições, porque ela é uma realidade. O Senhor sabia que essa seria uma realidade nossa. A aflição ela faz parte da nossa vida. Não é verdade? Mas Deus, quando nós passamos uma aflição, eu acabei de falar, a nossa fé parece que ela se renova. Ela é como uma aflição, ela vem como uma esperança em Deus, que ela vem florescer, nascer, algo dentro de nós, que depois daquela aflição, depois daquela batalha vencida, a gente fica forte. Mas forte em Deus, forte em Jesus, forte em confiança nele. A gente fica forte.
Lá em Pedro, 1 Pedro 5,10, não precisa abrir as vossas Bíblias, diz assim, ó: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e vos tornarás firmes. Deus é quem nos fortalece. Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos mantém de pé durante esses dias difíceis que eu e você e a gente passa. Só que através da aflição, a gente cresce. A gente cresce espiritualmente no Senhor Jesus, porque Ele nos fortalece. 2 Coríntios diz assim, ó: porque a nossa aflição leve e momentânea produzirá em nós um peso eterno de glória, além de toda a proporção. O que ele está querendo dizer ali? Que aquela aflição que a gente está passando, a pastora está aqui, ela pode me ajudar, ela tem um propósito maior nas nossas vidas. Não é qualquer coisa, ela tem um propósito que vai nos levar a algo muito maior. A gente pode não entender na hora, porque a gente não entende o planejar de Deus, o saber de Deus, mas tem algo planejado para nós, e a gente precisa passar pelo aquele processo, a gente precisa passar pelaquela aflição, porque tem um processo, aleluia. E nós cristãos, nós somos encorajados a confiar em Deus, entregar as nossas vidas a Deus, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, todo o tempo, todo dia. Quando eu vou me deitar, eu falo: Senhor, eu entrego a minha vida, a vida do meu esposo, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos em Cristo, da igreja, em tuas mãos. Porque eu sei que se eu entreguei na mão dele, não tem mão melhor. Não tem ninguém nesse mundo, só Jesus pode fazer algo por mim e por você. Então a gente tem que colocar as nossas vidas nas mãos dele. E Deus, só Ele pode transformar a minha e a sua aflição numa oportunidade. Não é verdade? A gente já ouviu tantos exemplos, aqui mesmo falados, pastores ensinando a gente. E eu até anotei alguns aqui, como o do José do Egito. A história de José todos nós conhecemos. Foi lá, largado pelos seus irmãos, jogado, encarcerado. Teve aquela história toda triste, mas Deus transformou aquela situação dele de frustração, de sofrimento, de dor. Sabe, ele foi largado, ele foi abandonado. E o Senhor colocou ele num poder, numa influência. Mudou totalmente aquele momento que ele estava passando. Não é verdade? Aquele processo, o Senhor mudou, mas ele teve que passar por aquele processo. Daniel, eu anotei também Daniel, porque eu gosto muito dessa passagem dele na cova dos leões. Igreja, a história diz que ele foi acusado, né? Que ele foi lançado naquela cova com leões. Imagina, leões famintos. Mas o Senhor estava lá com ele. Ele não sofreu nenhum ferimento, ele não sofreu nada, porque ele foi fiel a Deus. Ele teve fidelidade a Deus. Mesmo diante das injustiças, diante da perseguição, ele continuou fiel a Deus. E a glória de Deus se manifestou através da vida dele. Aleluia. E o maior exemplo que eu procurei e que eu achei foi de Jesus. Foi dele, que enfrentou a morte de cruz por mim, por você, para que a gente tivesse o perdão e a salvação, para que essa humanidade que está aí fora, que muitos nem ligam para ele, tivesse esse perdão e essa salvação. E ele mostrou naquele sofrimento da cruz, que mesmo ele sofrendo, porque ele sofreu, mas trouxe um grande bem. Olha como que é a transformação. Ele sofreu, mas através do sofrimento ele trouxe um grande bem para mim e para você, que dura até hoje. Irmãos, angústia, frustração, ansiedade, solidão, isso é algo, é uma experiência do mundo. Todas as pessoas passam por isso, já tiveram alguma experiência e passou por isso. Todos nós enfrentamos momentos de angústias, momentos difíceis, em algum momento da nossa vida.
E a angústia, ela é um sofrimento tão profundo, é uma aflição tão profunda. Quem sente ansiedade é um medo tão profundo, é um sentimento de morte tão difícil, muitas vezes associado às dificuldades, à porta fechada, como a irmã Neuza falou, sem dinheiro, incerteza, tristeza, crises no casamento, crise no trabalho, crise familiar. Mas a Bíblia, por todo esse tipo de crise, ela sempre tem uma palavra de consolo para nós, de sabedoria para mim e para você. A Bíblia, ela aborda diversas vezes, ela fala sobre angústia, de diversas formas. E ela sempre oferece exemplo de ensinamento, de promessa, para mim e para você. Para todos que enfrentam esse estado que é tão difícil. Em Romanos 5:3 diz assim, como também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não deixa enganado, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Olha que palavra, igreja. Nós somos fortalecidos, transformados, quando a gente temos uma vida boa, uma vida cristã. A tribulação, ela nos achega a Deus. Sim. Não tem aquela palavra que fala assim, ou vem pela dor, ou vem pelo amor. Achega a Deus, de uma maneira ou de outra, vai te achegar a Deus. E é por isso que a gente vive na tribulação. Para a gente nunca se distanciar de Deus. Porque se a gente não tiver tribulação, a gente se distancia dele. Essa é a verdade. Nós somos humanos e é assim que acontece. Se está tudo bem, se tem dinheiro sobrando, começa a faltar de culto, vai em festinha. Mas quando está faltando, de quem ele lembra? Dos irmãos da igreja. Ora lá para mim, peça para Deus que eu não estou bem. É ou não é verdade, irmãos? É desse jeito. Mas é só nessa hora. Nós temos que ter gratidão a Deus e estar com Ele em todos os momentos. Não é só quando a gente precisa. Não é só quando a gente precisa que a gente tem que estar aqui sentado nessa cadeira. É na hora que precisa, é na hora da tristeza, é na hora da alegria, é na hora de dar glória. Em todo momento a gente tem que estar aqui nessa cadeira. A irmã Ana falou, eu estou aqui, eu estou gripada, mas eu estou aqui. E tem que ser assim. Ué, o Deus que cura não está aqui? Como que eu vou procurar Deus que cura lá na minha casa? Não, é aqui. É aqui que a gente vai ouvir. É aqui que a gente entra por aquela porta, às vezes tão triste, e a gente sai rindo no final do culto, se abraçando e adorando ao Senhor. É aqui que as tribulações passam. É aqui que a angústia vai embora. Quantas vezes eu já cheguei aqui chorando de tanta ansiedade, parecia que o meu coração ia sair pela boca. E depois eu estava bem. Nem no meio do culto chegava, eu já estava bem, adorando ao Senhor, e já tinha passado tudo, porque é Deus. É só Ele que pode curar a mim e a você, por dentro, por fora, é só Deus. Aleluia. O Senhor, Ele fala de tribulações desde o Antigo Testamento. Foi falado aqui tantos salmos, rei Davi, conhecido pela sinceridade de coração, nas suas orações, segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, e frequentemente a gente lê o quanto ele clamava a esse Deus em todos os momentos. No momento de aflição ele clamava, ele estava sempre clamando ao Senhor. Ele pediu, tem até um versículo que eu anotei aqui, Salmos 25:16, que Davi diz assim, olha para mim. Ele falou para Deus, tende piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito. As angústias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Gente, é Davi. Nós não estamos falando da irmã Vanessa, não. Nós estamos falando do irmão Davi aqui, Ele tinha aflição, mas quem ele buscava? Deus.
Ele buscava o auxílio de Deus, o auxílio divino para a sua dor. Porque ele sabia que só Deus podia trazer esse alívio que ele tanto precisava na sua alma. Porque a alma estava atribulada. É um exemplo para nós, é Deus que nós temos que procurar quando a gente estiver com a alma atribulada, com o coração atribulado, com a mente atribulada. Mente, coração, é Deus. Aleluia. Eu até ouvi falar esses dias sobre profeta Jeremias, e chamam ele, né, pastora, de profeta chorão, né? Por causa que ele expressava sempre para o Senhor com muita tristeza, angústia, por causa do povo de Israel, né? E por isso que tem lá em Lamentações, eu até anotei, 3,19, que ele fala assim, ó, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, ele fala para o Senhor. Igreja, eles clamavam todo o tempo. Apesar de ele estar naquele momento com uma profunda angústia, a esperança ele sabia que vinha de Deus. Esses são os nossos exemplos. Eles são os nossos melhores exemplos. A esperança vem daqui, ó. É dessas palavras aqui que a gente lê todo culto, lê em casa. Que quando a gente está com o coração aflito, a gente vai lá no quarto da gente, a gente fala, o Senhor, fala comigo, a gente abre um versículo e acabou, a gente já sente aquela calma na alma. Porque só Ele nos entende. Porque o presbítero, né? Nildo, ele me vê, ele vê a irmã Vanessa. Mas o que passa aqui dentro é só o meu Deus. Às vezes a gente está sorrindo aqui, mas o coração está apertado lá. Quantas vezes a pastora vem socorrer alguém e ela que está precisando do socorro? Quantas vezes alguém vem pedir oração, mas a gente que está precisando de oração? Mas é assim que as coisas acontecem. Confiando na força do Senhor, porque a nossa força vem dEle. E somente dEle. Porque só Ele é Deus, só Ele é poderoso, e Ele é o nosso Pai, e vai muito além de Pai. Pai é pouco para Ele. De tão bom que Ele é comigo e com você. O Senhor, dentro dessa Bíblia, Ele tem palavras maravilhosas e promessas maravilhosas para a nossa vida. Salmos 34:17 está assim, escrito assim, ó, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, irmã Neuza. Perto está o Senhor, a palavra já diz que Ele está perto de nós quando nós temos um coração verdadeiro e quebrantado aos pés do Senhor. Deus, Ele ouve as nossas orações. Em todos os momentos Ele ouve. E você não está sozinho. Eu e você não estamos sozinhos. Nunca. Nunca estamos sozinhos. Aleluia. A angústia, a gente fala dela, sim, é uma realidade. Mas a gente não está sozinho. Na nossa tribulação, na nossa batalha, na nossa guerra, nas nossas percas, nós não estamos sozinhos. Deus está comigo e com você, pronto. Sabe aquele pai que está pronto para consolar, para abraçar, para fortalecer, para te dar força, te colocar de pé? É esse Deus, que eu e você temos livre acesso a Ele. Ainda temos livre acesso a Ele. Devemos buscar o Senhor em oração, confiar nas suas promessas, encontrar esperança na sua palavra. É nessa palavra aqui, ó, que nos dá esperança de um dia estarmos com Ele e vivemos plenamente com Ele, sem tribulação, sem tristeza, sem angústia, sem choro, sem perda. É Ele, essa esperança está nele. Por isso que devemos colocar tudo nas mãos do Senhor. Nós vivemos em tempos, irmãos, tão difíceis, mas Ele está nos ouvindo. Ele nos ama, Ele nos sustenta em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele é conosco. Esse Deus, Ele é tão lindo.
É através dessas palavras aqui, ó, da Bíblia, que Ele deixou exclusivamente para mim e para você, para nos consolar, as Escrituras. Devemos estar lendo cada vez mais a nossa Bíblia, porque quando a gente abre, é o Pai falando diretamente comigo e com você. Você não sente isso quando você lê? Quantas vezes a gente lê e parece que, meu Deus, é para mim mesmo, não é? Você fica até assim, você fala, meu Deus do céu, essa foi para mim. Era isso mesmo que eu estava precisando. Mas não parece não, era para você mesmo. Porque foi para mim e para você que Ele deixou essas palavras. Eu sei que temos muitos problemas, parece até que eles nem têm fim. Tem horas que a gente fala, meu Deus, esse problema parece que não tem fim, parece que não vai acabar, mas vai. A tempestade passa, né, irmã Neuza? A tempestade, ela vem, mas do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Porque Deus promete vitória para mim e para você. Vitória para os escolhidos. Porque foi Ele que nos escolheu, como a irmã Nina já disse. Foi a gente não, foi Ele. E se Ele escolheu, é porque Ele viu algo em mim e em você. Algo que nem eu e você acredita que a gente tem. Mas Ele viu. Olha como Ele é poderoso, Ele viu. Ele viu em mim que eu estaria aqui hoje falando com irmãos que eu tanto amo. E Ele viu em mim, há 15 anos atrás, irmãos, que eu era totalmente errada. E o Senhor me tirou de lá porque Ele tinha um propósito para mim e eu nem sabia que Ele tinha um propósito para mim. Eu nem sabia que um dia eu ia amar tanto, adorar esse Deus. Eu nem imaginava, mas Ele já sabia. Olha que Deus é esse. Olha os planos que Ele tem para nós, irmão Eliton. Ele sabia que você estaria aqui adorando a Ele, glorificando a Ele, lendo a tua palavra, irmã Neuza. Ele sabia, porque Ele tem propósito para nós. Ele tem vitória para nós. Nós temos que crer na vitória, crer no Senhor, porque ela vem. Mas devemos estar firmes no Senhor Jesus. Porque Ele tem a solução para os meus e para os seus problemas. Ele nos guia, Ele nos dá o caminho, Ele muda a direção, Ele faz. Porque Ele pode, porque Ele é Deus, aleluia. E tem um versículo que eu gosto muito, que eu sempre leio quando eu estou angustiada, que fica lá em Êxodo 15:3, que diz assim, ó: o Senhor é homem de guerra, e o Senhor é o seu nome. Não tem batalha, não tem guerra quando o Senhor está à frente, igreja, que você não vai vencer. Não existe. Porque o Senhor, Ele batalha as nossas batalhas, Ele luta as nossas guerras, nós não estamos sozinhos em nenhuma delas. Esse Deus é maravilhoso. Olha o poder que Ele tem, irmã Cláudia. Olha o poder desse Deus. Ele faz com que, mesmo que você esteja na guerra, Ele dá um jeito que lá no final você vai lutar e você vai vencer. Você não acredita, mas Ele acredita em você. De tão poderoso que Ele é. Esse Deus é maravilhoso. Ele fez lá com o povo dos nossos antepassados. Você acha que Ele não vai fazer com a gente, igreja? Ele faz. O Senhor nos dá tantos livramentos durante o dia que nós nem sabemos, que nós nem vemos. Quantas e quantas batalhas Ele trava por nós, espirituais, e a gente não vê. Ele é Deus. Ele é Deus que peleja por mim e por você, mãe, todo o tempo, guardando o nosso lar, livrando o nosso lar, que nada venha faltar no nosso celeiro. É esse Deus. O pastor vem sempre alertando a gente aqui que vai vir tempos difíceis, e vai vir mesmo. A gente está vendo passar aí na TV as notícias, vão vir, e nós vamos ser provados? Vamos, Deus vai nos provar sim, porque devemos ter confiança nele, fé nele, porque Ele vai estar com a gente, Ele vai estar com os que são fiéis, todo o tempo. Vai vir, vai, mas a gente vai estar firme, porque Deus é conosco, aleluia.
porque Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, e Ele está comigo, com você, e Ele é digno, e Ele não mente. Aleluia. A quem nós devemos temer, igreja? Estando com Ele, a nada. Nada. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. É nada, igreja. E eu até falei para o Rodrigo, que eu falo muito assim, às vezes ele fica até meio assim, porque eu falo mesmo, sabe? Eu falo, Rodrigo, olha como Deus é bom. Nada nos falta. Não falta comida, não falta roupa, não falta água. Ele é tão bom que nós estamos de pé, não estamos doentes, a gente tem ar, a gente tem animais, a gente tem pessoas, a gente tem amor. Nada falta, igreja. Tudo que a gente precisa, a gente tem. A gente não tem aquelas coisas supérfluas, grandes, que não precisa, que não tem necessidade. Mas o que tem necessidade, a gente tem. Falei para a mãezinha, ontem nós estávamos falando, ela falou assim, olha filho, tanto de feijão que eu cozinhei. Eu falei, maravilha, que não falta, né mãe? Ela falou assim, não falta, filha, tem arroz, tem feijão, tem açúcar. Olha que Deus maravilhoso é esse. Quantas vezes a gente vai ver, a gente fala, nossa, parece que está acabando e não acaba. Meu gás está lá, que tem mais de 4 meses, eu falo, Rodrigo, uma hora vai acabar, e não acaba. Não acaba. E ele vai e ele pega no gás e ele fala, amor, parece que não tem nada, mas estou fazendo comida. Olha que Deus é esse. É o Deus da provisão, irmão. É o Deus da provisão quando a gente confia. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é lindo, e eu glorifico, e eu falo mesmo que eu amo Ele, porque Ele é o meu amor, Ele é meu amado. E hoje eu entendo, igreja, quem é Ele, como Ele é o meu amado. Sabe aquele amor que você não sabe explicar? Eu não sei. Eu falo para as pessoas, Ele é meu amado, e eu não tenho palavra para explicar o quanto Ele é grande para mim e que eu preciso tanto dEle. Ele precisa de mim? Não, mas eu preciso dEle. Todo dia, toda hora, todo momento. Porque Satanás, ele está aí o tempo todo. Ele não quer pegar esses aí que estão aí fora, irmãos. Ele quer tirar a gente daqui de dentro. E agora ele está tão audacioso que ele nem quer tirar. Ele quer fazer você estar dentro, mas você não ter Jesus no coração. Olha, mas a gente tem que estar firmado. Porque mesmo diante das aflições, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é comigo, Ele pode, Ele quer, Ele é Deus. Aleluia. Quantas vezes a gente já leu aqui esse salmo? Eu levo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro só pode vir do Senhor Jesus. Aquele que fez o céu, que fez a terra, que fez a mim, que fez a você. O socorro só pode vir dEle, aleluia. Porque só Ele tem o poder. Ninguém mais tem. Igreja, é só confiar. É só confiar nesse Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Ele dá além do que precisamos e além do que planejamos. Quantas coisas eu já planejei, mas o meu planejamento não é o de Deus. Ele me dá às vezes muito melhor do que eu estava planejando. De tão bom que é esse Deus. De tão maravilhoso que é esse Deus. E eu vou terminar, igreja, só dizendo mais um salmo. É o Salmo 37, o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Tudo, igreja. Quando nós colocamos Ele no nosso caminho, na nossa frente, tudo Ele faz. Tudo. Ele não faz pela metade, é tudo. Quando a gente confia, Ele faz tudo por mim, pela minha família, pelos meus, Ele faz. Ele guarda, Ele livra, Ele liberta, Ele transforma. E eu peço, Senhor, e eu sei que todos aqui pedem para os seus parentes, seus entes queridos, Senhor, dê uma oportunidade para eles te conhecer. Dê, meu Pai, eu peço, porque
Eles não sabem dessa, eles não entendem essa alegria que a gente tem. Eles não entendem o que é confiar tanto nesse Deus, igual a gente confia. Eles falam, eu sou de Deus. Mas eles não sabem o que é ser de Deus, de verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, igreja, mas confia nele de coração. Confia nele, sabe, de todo o seu coração. Confia nele, de toda a tua mente, de todo o seu entender, de todo o seu intelecto. Eu não sei nem que palavras eu devo usar, mas confia nele. É nele que nós temos que confiar. Em mais ninguém. Porque ele tudo fará por mim e por você. Por mim, por você e pelos nossos. Fique com essa palavra, que foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que o que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, abençoada. O Espírito Santo de Deus falou aí? Falou comigo. Deus abençoe a sua vida, diaconisa Vanessa. Que Deus continue te usando poderosamente. A obra de Deus te espera. Mais do que você imagina. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Como que Deus é maravilhoso, né? Como Deus é fiel. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. No mais, ele tudo fará. Isso é quando nós olhamos com nossos os olhos normais, naturais, e não vemos como que fala? Perspectiva de nada. Isso. Ao nosso olhar, parece que nada está certo. Mas Deus é especialista em colocar direção onde nós não vemos direção, em abrir caminho onde nós não vemos caminho, em abrir porta onde nós não vemos porta. Eita glória! Esse é o meu Deus. É o seu? Eita glória! Esse último versículo que a irmã Vanessa leu, Deus falou comigo. É por isso que eu digo, olha, às vezes Deus fala, pastor, conosco durante o culto inteiro, nos hinos, testemunho, na mensagem, tudo. Às vezes Deus fala com a gente em toda a palavra, mas às vezes Deus fala conosco numa frase. E é por isso que nós temos, quando nós chegamos aqui, a nossa atenção tem que estar voltada ao Espírito Santo, porque quem fala é o Espírito Santo. E diante desta palavra que eu senti que Deus falou comigo, eu venho orando por um propósito já há algum tempo. Eu venho orando já a Deus a um propósito já há algum tempo. E Deus tem confirmado isso no meu coração. E o que eu tenho para dizer, eu sei que os irmãos vão ficar tristes. Mas nós fomos chamados, pastora Rose, para fazer a obra de Deus. Nós não somos donos de nós mesmos. Os nossos desejos, as nossas intenções, a nossa vontade não é dirigida por nós. Se nós somos filhos, se nós somos servos, o servo faz o que o seu senhor manda.
E o servo, ele tem que fazer aquilo que o Senhor manda, porque se ele não fizer, ele é um servo desobediente. E eu venho orando, venho pedindo a Deus uma direção, algo que Deus tem colocado no meu coração, eu acho que desde sempre. E eu senti nessa palavra Deus falando comigo. E eu creio que alguns dias, muito em breve, nós vamos estar saindo daqui, pastor. Mas não estamos abandonando o ministério. Não estamos abandonando. Eu creio que o pastor Daniel está nos vendo lá. Mas depois eu quero sentar com o pastor Daniel, conversar com o pastor Daniel, com a pastora Rose. Eu creio que no corpo ministerial, essa decisão. Tem um povo que está carente da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, eu estou pecando. Se Deus coloca algo no nosso coração e nós não fazemos, estamos como Jonas. E eu creio que é algo de Deus, porque isso tem estado no nosso coração já há muito tempo. Há muito tempo. E eu creio que muito em breve nós vamos estar voltando para Ocauçu. Para Ocauçu. Aonde eu estava morando, naquele povoado, ali, o tempo que eu fiquei ali, eu evangelizei. Muitas pessoas voltaram para a igreja, pessoas que estavam desviadas, voltaram. Quando eu saí de lá, ninguém mais evangelizou aquele povo. Ninguém mais se levantou, pastora, para levar a mensagem. O povo, sabe que um rebanho sem um pastor, ela dispersa. Imagine, se nós ficar nas nossas casas, nós não vir congregar, o que vai acontecer? Nós vamos esfriando espiritualmente, e logo mais nós somos mais nada. E eu creio que isso Deus tem colocado no nosso coração, voltar para lá novamente, para levar a mensagem, a palavra de Deus naquele lugar. E eu creio que agora, muito mais fortalecido espiritualmente, temos uma base, temos um pastor, que eu oro a Deus para que o pastor venha e entender essa decisão. Porque já foram tantas tentativas, pastora, de abrir uma congregação a mais, mas nenhuma delas foi. Eu creio que Deus vai trabalhar nesse lado. O ministério precisa expandir. A obra de Deus precisa crescer. Almas precisam ser salvas. Porque se ninguém se importa com aquelas vidas, alguém tem que se importar. E se Deus escolheu a mim, amém. Aí os irmãos podem perguntar, mas irmão, eu tenho a casa, aqui o seu cantinho, o irmão lutou tanto para fazer. Gente, daqui não vamos levar nada, absolutamente nada, porque tudo isso aqui, bens materiais, vai perecer aqui. Eu não quero ficar aqui para usufruir de nada. O que eu quero é fazer a boa obra para o Senhor, pastor. O que eu quero é levar a boa mensagem, porque se de 50 ou 100 uma alma se salvar,
já é um bom trabalho. Já é um bom trabalho. Mas estamos orando. Eu creio que Deus vai preparar tudo no momento certo. Amém? E nós amamos vocês. Amamos o pastor, amamos a pastora, amamos essa igreja. Cada um de vocês, nós amamos. E nós não queremos sair daqui, tipo, abandonar. Não, de forma nenhuma. Nós queremos levar este ministério mais para frente. Nós queremos que a obra de Deus cresça e que vidas sejam alcançadas. Amém? Mas nós vamos conversar com a pastora, com o pastor, certo? Se for preciso uma reunião ministerial, eu creio que o pastor vai tomar essa decisão, porque nós queremos sair daqui debaixo da bênção do nosso pastor. Amém? Então os irmãos nos ajudem em oração, porque a obra de Deus é assim, né? É desse jeito. E aí talvez alguém fale, mas e lá onde o irmão mora? Sim. Vamos continuar orando para aquele povo. Muitas pessoas ali já reconciliaram, já estão congregando. Pessoas que não eram, hoje estão na igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. São almas que necessitam ser salvas. Necessita. E nós estamos vivendo num tempo, pastora, que temos que nos apressar com isso. Porque Jesus está às portas. Nós sabemos disso. E vamos trabalhar na obra do Senhor. Amém? Os irmãos nos ajudem em oração. Amém? Irmão João, vem fazer oração no término do culto, né? E nessa oração eu quero pedir para os irmãos apresentar a netinha. Ela tem 2 meses de idade. A netinha do meu vizinho, Aparecido, que está internada com pneumonia. E a família está sofrendo muito com isso. Mas Deus é o médico dos médicos. Ele vai aonde a medicina não vai. Amém? Então vamos orar. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Você que não está alegria, está mais uma vez na presença de Deus. Nos alegramos quando dizemos vamos à casa do Senhor Jesus, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa teu povo, a tua igreja, Jesus. Abençoa os pastores, os presbíteros, as irmãs do ciclo de oração. Jesus, toma todos em tuas mãos, leve eles em paz, dá uma noite de paz, de saúde para todos, meu Deus. Abençoa, Senhor Jesus, todos os irmãos e as irmãs da igreja. Abençoa o irmão Rodrigo, abençoa a irmã Yasmin, Pai. Abençoa todos pelo poder do teu santo nome. Abençoa o Daniel, toma ele em tuas mãos, Jesus querido. Abençoa os diáconos, os presbíteros, os obreiros, cooperador da igreja. Abençoa as irmãs do ciclo de oração, Jesus querido. Meu Deus e meu Pai, abençoa a tua casa santa de oração. Traz as almas, Jesus, para a receber as bênçãos do Senhor Jesus nesse lugar santo, meu Pai. Aquelas pessoas que estão desviadas do caminho de Deus, o Senhor traz para a casa do Senhor Jesus, Pai. Toca no coração deles. Não deixe sair fora do caminho do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, dás uma noite de paz e de saúde para todos. Leva na sua santa paz, meu Deus. Guarda o lado de cada um, Pai. Abençoa todos eles, as crianças, os jovens, os pastores, as pastoras, as missionárias, Jesus. Abençoa teu povo, dá uma noite de paz e de saúde, Jesus. Guarda eles debaixo de suas mãos poderosas, nosso Deus e nosso Pai celestial. Abençoa a minha família, Jesus. Abençoa todos, minhas noras, meus netos, meus bisnetos e meus parentes, Jesus. Toma em tuas mãos, Pai. Toca no coração deles para eles virem para a casa do Senhor, aceitar o Senhor como Salvador da alma deles, Jesus querido. Deus de poder, Deus de graça e de glória.
Leva teu povo em paz, abençoa o lado de cada um, Jesus querido. Meu Deus e meu Pai, não deixe sair desse santo caminho do Senhor Jesus, um caminho maravilhoso. Deus tem poder, é poderoso nos céus e na terra, Jesus querido. Nos guarda, dê uma noite de paz e de saúde. Abençoa o Daniel, o pastor Daniel, meu Deus, dá saúde para ele também, Jesus querido. Oh Deus poderoso e eterno Pai, salva a família aqui do vizinho da igreja, do lado direito, do lado esquerdo, de perto e de longe, Pai. Não deixe que se perca nenhuma alma neste mundo. O Senhor quer salvar todos aqueles que estão perdidos no mundo. Deus poderoso e eterno Pai celestial, é o que te pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre. Seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. E se Deus é por nós, ninguém. Que Deus abençoe a cada um. Vão em paz. Que